Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos ver a progressão aritmética. Dando uma visão geral acerca do tema, uma progressão aritmética nada mais é do que uma sucessão ou sequência de números com uma lógica ou lei de formação. Essa lei de formação diz o seguinte, olha, o termo sucessor, o termo AN mais 1, ele é igual ao termo antecessor, que é o termo AN, adicionado de uma razão R. Vamos ver isso. Exemplo, supondo que eu tenho aqui essa sequência 2, 5, 8, 11, 14 e 17. O que nós vamos reparar aqui se nós pegarmos os dois primeiros termos, 2 e 5, observe que eu posso pegar o termo 2 e adicionar 3. Em fazendo isso, eu tenho que 2 mais 3 é igual a 5. Observe que 5 é o termo posterior. Agora, se eu pego esse termo aqui, 5, que agora para mim ele é o atual, eu pego 5 mais 3 e com isso eu obtenho 8, que é o próximo termo da lista. Agora, pegando aqui o termo 8, adicionando mais 3, eu tenho aqui 11, que é o próximo termo da lista. Adicionando 3 no 11, eu tenho 14, que é o próximo termo. 14 mais 3 é igual a 17, que é o último termo. Sendo assim, essa sequência aqui, ela segue aqui essa lei de formação, em que esse termo aqui, 3, ele é chamado de razão. Essa razão ela pode ser encontrada da seguinte forma. Ao se pegar uma progressão aritmética, você pode fazer o termo sucessor, que é o termo AN-1, menos o termo posterior, que é o AN. Como, por exemplo, você pode pegar aqui e dizer que a razão ela é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Observe que essa razão ela tem que ser a mesma para quaisquer termos adjacentes. Por exemplo, você pega aqui esses dois termos, 14 menos 11, e você vai ver que a razão ela continua sendo 3. Aqui nós temos que, no caso apresentado, há uma sequência finita, mas essa sequência aqui ela também pode ser infinita, né? Eu posso aqui não ter fim. Vamos ver aqui outra forma de apresentar esses termos aqui de uma progressão aritmética. Eu vou apresentar aqui os termos com a letra A e a posição deles aqui na sequência com o subíndice. Sendo assim, aqui eu tenho o A1, que é o termo 1, o 5 aqui é o termo A2, o 8 é o termo A3 e assim por diante. Assim, para essa sequência, eu tenho um termo A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Nessa sequência, eu tenho 6 termos. Repare só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em que o sexto termo, que é o A6, é igual a 17. Uma questão importante é que, muitas vezes, esse último termo aqui, ele é chamado de termo geral da progressão aritmética. Seguindo em frente, nós vamos começar com alguns objetivos quando se tem aqui uma progressão aritmética. Basicamente, nós temos dois objetivos. O primeiro objetivo é verificar quem é o termo geral de uma progressão aritmética. Já o segundo objetivo é verificar aqui a soma de todos os termos dentro dessa progressão aritmética. Indo aqui para calcular o termo geral, nós iremos entrar no assunto de termo enésimo de uma PA. Como eu falei, né, o primeiro termo de uma PA é um A1 mais a zero razão, que é o próprio A1. Já o segundo termo, ele é o A1 mais uma razão. No caso lá, nós calculamos 3. Já o termo A3, ele é o termo A2, que é o 5, mais uma razão. Só que o termo A2 que nós estamos vendo aqui, ele está aqui, que é o próprio A1 mais R. Sendo assim, a gente coloca aqui o A2 como sendo esse valor, que é igual a 1 mais R, mais o R. Que isso aí torna o quê? A1 mais 2R. Agora nós iremos para o quarto termo. O quarto termo é o termo antecessor, que é o A3, mais uma razão. O A3, como nós vimos, ele é A1 mais 2R. Adicionando esse R, nós temos que o A3, A4, é igual a A1 mais 3R. Observe que aqui nós já estamos começando a pegar um padrão, né? Aqui eu tenho 3, A3, aqui eu tenho 2R, aqui eu tenho A4 e aqui eu tenho 3R. E sempre aqui tendo o A1 em evidência.
Agora no A5, no termo 5, nós temos que ele é igual ao termo 4 mais uma razão. O termo 4 é A1 mais 3R. Mais esse R aqui, nós temos que o termo 5 é A1 mais 4R. Aqui nós já conseguimos ver que o termo enésimo, ou termo geral, de um PA, ele pode ser escrito em função do primeiro termo, que é o A1, e da razão, e também do número de termos que eu tenho aqui nessa progressão aritmética. Observe que o termo geral ele é igual a 1, como mostra aqui, e em todas as outras equações calculadas anteriormente, mais o número de termos menos 1. Observe aqui, olha, aqui eu tenho o termo quinto, e aqui é o que? 5 menos 1, que é 4. Número de termos menos 1 vezes a razão. Com isso, nós obtivemos aqui a equação para cálculo do termo geral de um APA. A equação nada mais é do que A1 mais n menos 1 vezes a razão. Supondo que nós não conhecêssemos essa PA e nós não tivéssemos esse termo, que é aqui o A5. Poderíamos usar aqui também para o A6. Vamos usar para o A6. Nós temos que o A6 é igual ao A1 mais o número de termos menos 1 vezes a razão. A razão nada mais é do que qualquer número posterior menos o antecessor. Vamos pegar aqui 8 menos 5, que é igual a 3. Logo, a razão é igual a 3. O número de termos, se nós estamos querendo calcular o A6, nós iremos usar o n igual a 6. E o A1, que é o primeiro termo dessa APA, ele é o termo 2. Sendo assim, o A6 ele é igual a 2 mais 6 menos 1 vezes a razão. A6 é igual a 2 mais 5 vezes 3. A6 é igual a 2 mais 5 vezes 3. Logo, A6 é igual a 2 mais 15, que é igual a 17. Observe que o sexto termo aqui é 17, como nós calculamos aqui pela equação do termo geral. Agora, como eu falei, o próximo objetivo é a soma dos termos de uma PA finita. Aqui nós temos essa PA, como nós já vimos, e a razão dela é 3. Mas vamos escrever na forma geral. Supondo que eu tenho uma PA, que ela vai do termo A1 até o termo aqui, que eu vou chamar de AM. Observe que nessa PA eu posso ter aqui 7 termos, e vai ficar fácil de eu calcular aqui a soma desse número de termos, basta apenas eu pegar uma calculadora e somar, mas eu também posso ter aí 300 termos, e aí vai ficar um pouco difícil de eu pegar a calculadora e simplesmente fazer a soma. Então o que nós fazemos é basicamente usar um artifício. Para a progressão aritmética foi observado que se você pega aqui o primeiro termo e o último termo, observe que é igual a 2 mais 17, que é igual a 19. Agora, se você pega o segundo termo mais o termo anterior aqui ao último, observe que é 5 mais 14, que também é igual a 19. Se você pega agora os outros termos, A3 mais AN menos 2, ele vai dar 8 mais 11, que também é igual a 19. Então, basicamente, é isso que foi observado. Observe que A1 mais A6 é igual a 19, A2 mais A5 é igual a 19 e A3 mais A4 é igual a 19. Com isso, nós temos que a soma dos termos equidistantes do extremo é sempre a mesma. Uma questão que poderia aparecer é que aqui nós temos número par de termos. Mas supondo que nós tivéssemos número ímpares, nós cortássemos esse 17, nós poderíamos pegar agora que, por exemplo, o termo A1 mais A5, que é igual a 2 mais 14, que é igual a 16. O termo A2 e A4, que é igual a 5 mais 11, que é igual a 16. E o último termo que sobrou aqui, cara, que como é ímpar, é somente aqui o A3, que é igual a 8, que é igual a metade aqui do valor aqui que foi obtido para os termos equidistantes, né? Como ele fica sozinho, dá somente metade do valor. Com isso, pode-se observar que escrevendo aqui em função do termo geral e do primeiro termo e do número de termos,
nós temos que a soma do número de termos ela é igual à soma dos termos equidistantes, A1 mais AN, vezes o número de termos, dividido por 2. Vamos aplicar essa equação e ver que realmente é verdade. Observe que a soma do número de termos aqui é o quê? 2 mais 5, mais 8, mais 11, mais 14 e mais 17. Observe que 2 mais 5 é igual a 7, 7 mais 8 é igual a 15, 15 mais 11 é igual a 26, 26 mais 14 é igual a 40, e 40 mais 17 é igual a 57. Agora, observando pela soma dos termos de 1PA, nós temos que o somatório é igual ao primeiro termo, mais o último termo, vezes o número de termos, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 2. Logo, a soma dos números de termos é igual a 17 mais 2, que é igual a 19, vezes 3, que é igual a 57. Como eu disse anteriormente, essa PA poderia ser uma progressão infinita, ou seja, os termos ele nunca acabaria. Sendo assim, o número de termos ele seria o quê? Aproximado ao infinito, ele tenderia ao infinito. Só que com isso, a soma dos números de termos dessa PA, ela seria sempre infinita. Por quê? Eu estaria multiplicando aqui esse valor A1 mais AN por um valor muito grande, que tenderia ao infinito. Sendo assim, essa soma, a gente fala que ela não converge. Quando o número de termos tende a infinito, a soma ela não converge. Ou seja, a soma do número de termos também ela vai tender para o infinito. Com isso, nós finalizamos aqui o vídeo falando sobre progressão aritmética. Caso tenha gostado e se esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma, clique no gostei e se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo vídeo é postado. Até a próxima!